bom estarmos juntos outra vez, continuar essa conversa, não é? René Padilha, nós queremos agradecer a sua presença entre nós, agradecer por essa enciclopédia de conhecimento, mas eu queria aproveitar essa ocasião para agradecer também pela sua vida, agradecer a Deus pela sua vida. Se os processos naturais da vida acontecerem como sempre acontece, você vai primeiro do que eu. Eu não queria ir primeiro do que você não, porque são mais de 20 anos de diferença, então eu não quero fazer o seu funeral. Mas quero dizer que no seu funeral, possivelmente, as pessoas vão lembrar mais de quem você é do que daquilo que você fez. Isso para mim é encantador. Mesmo que você tenha apoiado a organização do movimento estudantil na América Latina, Fraternidade Teológica Latino-Americana, participado desses grandes eventos, o que me encanta é a sua integridade, o fato de que durante todo esse período nós não temos nada a dizer, e aqueles que lhe conhecem de perto e de longe, nada a dizer contra o seu comportamento, o seu caráter, a sua vida, a sua ética. Isso é encantador para nós. E não estou dizendo que você termina a vida, mas é legal quem termina a vida de maneira tão bonita, né? É legal quem vai chegando ao final da vida e cada vez com sinais de santidade, de simplicidade. Então eu queria aproveitar essa ocasião para agradecer a Deus por você e agradecer por você ser essa inspiração para a gente. Continua assim, camarada. E acho que missão integral, como eu estava lhe dizendo, missão integral tem história, né? Porque tem você, então tem história. E tem futuro, porque tem jovem, eu estou aqui, né? Então... Essa é a beleza do Evangelho. Meu pai dizia que o Evangelho precisa ser conduzido por boi velho e por boi novo. Ele diz que quando a igreja é conduzida por dois bois velhos, a igreja tem direção, mas não tem força, então não sai do canto, né? Ele dizia que quando a igreja é conduzida por dois bois jovens, aí a igreja tem força, mas não tem direção. Então tem muito ânimo, muita força. Então é bom um boi velho e um boi novo, porque o boi velho dá direção e o boi jovem vai arrancando e derrubando tudo que é toco pela frente, né? Eu falei isso uma vez e tinha um pastor piauiense e disse: o ruim é quando tem dois bois jovens e um jovem dirigindo dois bois jovens. E aí ele fala como ele destruiu dois animais, o arado, empancou num monte de barro, e ele simplesmente deu ré no arado e bateu nos animais para que eles fossem com toda a força, e os dois foram com todo o ímpeto, e os dois tiveram uma distensão muscular e nunca mais serviram para puxar arado, né? Então essa é outra lição que a gente vai aprendendo com a vida. Então eu queria agradecer a Deus por esse momento. Outra coisa que eu queria mais explicar desse nosso momento, eu tinha um amigo, o pastor Manfredo Grellert, que ele dizia que a igreja precisa ter bom coração, a igreja precisa ter boa cabeça, a igreja precisa ter boas pernas. Ele chamava de pernas a capacidade de fazer missão, ele chamava de coração a capacidade de sentir as dimensões lúdicas e emocionais da igreja, e ele chamava de cabeça a nossa capacidade de reflexão. Eu presumo que a igreja no Brasil hoje tem muita emoção, aqui e acolá tem perna, mas está com pouca cabeça. Então um evento como esse nosso é um evento que chama você para a cabeça, para a racionalidade, para a reflexão, mas não adianta ser só cabeça. Se a igreja tem só cabeça, tem boa cabeça e não sai do canto. Se tem só coração, sente muito, mas não sabe por que sente. Ah, caiu, por que caiu, não sei, o que é que aconteceu, também não sei, mas caí, foi legal, né? Então só sente, né? E igreja que só tem perna, sai, faz muito, e aí quando olha para trás diz: fizemos muito, fizemos de maneira bem feita, mas não fizemos o que Deus pediu para que a gente fizesse. E pior do que não fazer, é fazer de maneira eficiente o que Deus não pediu para a gente fazer. Então, hoje à noite é um pouco desse tipo de reflexão, né? Esse tipo de reflexão. E eu sou uma geração que se beneficiou muito desse movimento. Eu sou de uma família muito pobre. Meu pai, acho que ele pensava que aquele versículo multiplicar e encher a terra era só para ele. Nasceram 9 filhos do primeiro matrimônio, criaram-se 7 filhos. Aí ele casou-se segunda vez, e aí nasceram 8 filhos, criaram-se 7 filhos. Então eram 14 irmãos, numa casinha de pau a pique, né? Eu já nasci em Fortaleza, ainda numa casa de pau a pique, depois meus 3 irmãos posteriores, aliás, os 2 últimos, já nasceram numa casinha de alvenaria. Meu pai é um pastor assim que vem do mundo do pentecostalismo, só para você ter uma ideia.
ele aprendeu a ler lendo a Bíblia e se tornou um pregador itinerante, especialmente no Oeste e no Rio Grande do Norte. Eu escrevi um livro antigo, saiu pela editora Vinde, na época, que era As Faces de um Mito, a fascinante história de um cabra de Deus na Terra do Sol, que conta um pouco dessa história. Não vivi semelhantemente ao que René Padilha viveu com sua família, que era esses sinais de perseguição em escola pública. Eu não tive esse tipo de situação, por mais que o catolicismo fosse hegemônico. Desculpa se tem aí alguém do mundo católico, eram só situações complexas. Eu me lembro de uma vez, um padre holandês que chegou na escolinha que eu estudava, eu tinha cerca de 6 anos de idade, e aí o padre chegou e perguntou quantos meninos eram batizados. Então, eu sou de igreja que não batiza criança, só batiza depois que tem uma certa capacidade de confissão e tal. E eu levantei minha mão e um outro garoto, filho de famílias de culto afro-brasileiro. E aí o padre olhou para o menino e disse: pagão, vai nascer um rabão aqui atrás dele, né? E aí a garotada riu, meio desconfiada, e eu fiquei esperando que o padre não viesse me afrontar, porque meu pai dizia para a gente respeitar, atender todas as demandas, que eles pudessem nos orientar, mas não tivesse medo de confrontar ninguém. Uma das coisas que meu pai nos ensinou foi não ter medo de nada, e a gente não tinha medo mesmo, né? Eu fiquei esperando que o padre não viesse dizer piada comigo, e fiquei ali pronto, né? E aí ele chegou e disse: você também não é batizado? Eu disse: não, sou não. Ele: vai nascer um rabo aqui atrás de você. Eu disse: vai nascer. Ele estava de batina. Eu disse: vai nascer um rabo aqui atrás de mim, depois que nascer um rabo bem grandão aí debaixo da saia do senhor, né? Isso deu uma confusão, porque ele olhou para a professora e disse: manda esse menino para fora da sala de aula. Aí a senhora, a professora Isabel, uma mulher muito séria, olhou para ele e disse: não, o senhor é que está desrespeitando as minhas crianças. Eu queria que o senhor saísse da minha sala de aula. E ele saiu da sala de aula, e eu fui para casa, fiquei feliz com aquele momento, e fiquei na minha cabeça o que vai acontecer e tal. Mas depois fui jogar bola e esqueci, né? Cheguei em casa, meu pai tinha um bilhetezinho lá pedindo a diretora, convidando o meu pai para ir à escola, porque eu não poderia assistir aula se meu pai primeiro não fosse conversar com ela. Aí meu pai perguntou o que tinha acontecido, eu fui e contei a história. Ele disse: foi assim mesmo que aconteceu. Eu disse: o senhor pode perguntar à dona Isabel. No dia seguinte, meu pai foi para a reunião com a diretora, mas disse: eu não quero uma reunião com a senhora, eu só quero se estiver presente o padre e a professora Isabel. E aí houve lá a reunião, quando meu pai chegou e disse: eu queria que a dona Isabel contasse a história. A dona Isabel contou a história e meu pai disse: eu não quero mais conversa, acabou a história, né? O senhor só não vai levar umas boas chibatadas minhas aqui, porque eu estou respeitando elas duas. Se tivesse só eu, o senhor ia apanhar muito, né? Eu sei que nessa história eu voltei para a aula normalmente, então eu não posso falar, tinha esse tipo de situação, mas a gente nasceu nesse ambiente. E com essa necessidade, eu sou de uma igreja que nasceu nesse berço. Desculpa se tem alguém de vertente pentecostal, minha igreja é de vertente pentecostal, mas num período em que no pentecostalismo brasileiro se falava que teologia era coisa de quem queria aprender só de forma acadêmica, e o interessante era aprender aos pés do Senhor em oração. Então meu pai às vezes olhava assim para pastores, amigos dele que tinham feito teologia, e dizia assim: não, você estudou foi em cadeira de seminário, eu aprendi foi aos pés do Senhor. E com isso tinha uma certa superioridade em relação aos outros, né? Então, por que a nossa igreja trabalhou a racionalidade? Por que a nossa igreja foi trabalhando essa dimensão da reflexão? Por causa da influência da Aliança Bíblica Universitária. Então, Samuel Escobar foi um dos primeiros líderes da Aliança Bíblica Universitária no Brasil, mas no Nordeste brasileiro, essa influência foi a partir do Robson Cavalcante, que com Dionísio Pape, que era um francês também do movimento estudantil, eles foram a Fortaleza e nessa busca de encontrar jovens para a liderança da Aliança Bíblica Universitária, eles encontraram na nossa comunidade o Benício Orlando, que foi o primeiro universitário da nossa comunidade. Depois alguns outros, eu e mais alguns outros, eu fui para engenharia agronômica, outros foram para física, engenharia elétrica. Nós temos pessoas hoje que vêm dessa comunidade pobre, e o nosso cursinho de preparação para vestibular era num salão contíguo à igreja. Nós tínhamos um salãozinho atrás, onde todos nós dávamos aulas uns aos outros, né? Eu dava aula de matemática, física e química, né? A tabela periódica toda na cabeça, os halogênios, calcogênio, gases nobres, tinha todo esse negócio memorizado, porque na época você fazia as provas sem ter a tabela nas mãos para identificar onde é que estavam os elementos e os números dos elementos.
Então, ciências exatas é que me jogaram para dentro da universidade. Mas de onde é que nós tivemos essa influência? A partir desse pessoal que trabalhava com a Aliança Bíblica Universitária. Então, do ponto de vista do discurso da missão integral, eu vi conhecer isso primeiro a partir da Aliança Bíblica Universitária. Depois, porque eu fui convidado para o Congresso Brasileiro de Evangelização, que aconteceu em 1983. Eu digo que o meu compromisso com os pobres não era porque eu tinha compromisso com os pobres, é porque eu era o pobre lascado igual aos demais, então não tinha como não ter compromisso com os pobres, eu era o próprio pobre. Como é que o pobre não está comprometido com os pobres? Eu era o pobre, cara. E eu brinco com o pessoal, quando em 1983 aconteceu o Congresso Brasileiro de Evangelização, e na comissão da época era o pastor Manfredo Grellert, Caio Fábio Filho, com quem mantém uma boa amizade e muito respeito e admiração, Valdir Sternagel, o Fanini fazia parte também do mesmo grupo, da comissão, e eles me convidaram para falar sobre questão social. E eu perguntei por quê. Não, porque a gente acha que você trabalha bem com essa área. Eu digo, não, eu acho que é porque eu sou a questão social, né? Então eu fui falar sobre questão social, não porque eu era alguém que entendia sobre o assunto, eu era o próprio dilema, eu era a própria questão social. A minha estatura sinalizava o estado das crianças que viveram na década de 60. Eu sou de 1954, então eu sou o milagre nordestino do ponto de vista da sobrevivência, ou seja, eu nasci na época que de cada 1000 crianças nascidas morriam 167 crianças, que era um índice muito preocupante. Eu perdi 3 irmãos na infância, com 2 anos de idade, com o tipo de enfermidade que poderia ser resolvida com providências hoje tão naturais como no nosso contexto, que se resolve com muita simplicidade. Perdi um outro irmão com 27 anos de idade, porque na infância foi picado pelo barbeiro, o vetor da doença de Chagas, e teve a dilatação no coração. Isso já foi identificado, ele rapazinho, e mesmo assim não conseguiu passar dos 27 anos de idade. Então, quando disseram assim, você vai falar sobre questão social no Brasil, eu digo, eu sou a questão social, né? Eu lembro que a minha primeira frase, porque a sobrevivência da nossa casa era meu pai fazendo missões, minha mãe, que era uma costureira, trabalhava fazendo roupas para outras pessoas, e eu que ajudava, já tinha outros irmãos maiores, mas eu também ajudava a tirar leite de uma vaca girolanda, e diariamente eu tinha que tirar leite da vaquinha para ir mantendo os meus estudos. Ela dava 22 litros de leite, e eu disse que o grande milagre da vida é porque a vaca era preta, comia capim verde e dava leite branco. E eu não sabia como é que era esse mistério, então fui aprendendo esses mistérios de Deus, olhando para uma vaca preta que comia capim verde e o leite era branco. Então já fui entendendo aí os mistérios da vida. E a nossa comunidade é uma comunidade muito simples. Depois a Visão Mundial me identificou, a partir da Aliança Bíblica Universitária, nós criamos, presumo que foi o primeiro projeto social no Brasil ligado à Aliança Bíblica Universitária, porque nós tínhamos muito bem esse discurso, a gente falava muito bem sobre essa elaboração, mas necessitava-se de uma prática. Então, em 1978, nós começamos um projeto que ficou conhecido como o Projeto Castelinho do Rei, né? Hoje é Projeto Sementes da ICA, que é um projeto que ainda existe perto do Castelão. Já tem jovens na universidade, pessoas em outras profissões. Claro que por conta da Copa do Mundo, o espaço e a região se tornou uma região de muita especulação imobiliária, porque a valorização dos terrenos da região se tornou bem mais alto por conta da Copa do Mundo. Tá? Claro que isso está mudando agora com essa crise toda, os preços estão mudando e tal. Seja como for, apenas para dizer que foi a partir daí que a gente conheceu também a Visão Mundial. E a Visão Mundial era uma das divulgadoras, no caso brasileiro, da mensagem da missão integral. Mas deixa eu colocar esses eventos, aliás, colocar um pouco assim, informações sobre as instituições, depois alguns eventos e fazer uma síntese disso, como a missão integral tem afetado, aí gerado algumas consequências no contexto brasileiro. Primeiro dizer que, por mais que a gente reconheça que o Congresso de 1983 surgiu um livro que foi coordenado pelo Valdir Sternagel, a Evangelização do Brasil, uma tarefa inacabada, que tem todas as palestras do Congresso de 1983 no Brasil. Tem também uma outra publicação, é bom que se saiba, eu acho que são livros hoje esgotados, que foi publicado
pela Aliança Bíblica Universitária em parceria com a Visão Mundial, que é a missão da igreja no mundo de hoje, que contém as principais palestras do Congresso de Lausanne, citada aqui pelo René Padilha, de 1974. Então você tem as principais palestras do Congresso nesse livro. Tem esse livro, A Evangelização do Brasil, uma tarefa inacabada. E tem depois um congresso que nós não ficamos com registro histórico do seu conteúdo, que foi o Congresso Nordestino de Evangelização, em 1988. Nesse congresso, nós tivemos uma boa representação feminina. Interessante que o critério do congresso era que tivesse representação masculina e representação feminina, que tivesse um aspecto mais amplo da igreja evangélica brasileira, de tal forma que nós tínhamos desde as igrejas consideradas mais tradicionais, até as igrejas, vou usar esses termos só para efeito de comunicação, envolvidas com incidência política e participação política no contexto brasileiro, como a Presbiteriana Unida, Anglicana, Igreja Luterana. Então nós tínhamos alguns critérios para essa participação, e tinha-se a participação de pessoas, por exemplo, no dia que eu falei, na época eu era bem jovem, estava eu falando como um cara mais jovem, e ao mesmo tempo o João Dias de Araújo, que já tinha uma idade mais avançada. Tínhamos o Estevão dos Anjos representando a evangelização da Assembleia de Deus no Brasil. Foi um congresso muito interessante em 1988. Só para você ter uma ideia de conteúdo, eu não sei se eu consegui em versos sintetizar aquele momento daquele congresso. Quem sabe esses versos podem ajudar tanto a compreender o congresso quanto o conteúdo desses temas. Eu vou ver se eu lembro aqui dos versos. Eu fiz versos daquele modelo clássico, que é o tipo do modelo do Camões, onde toda linha tem que ter 7 sílabas fonéticas, e a primeira rima com a terceira e a segunda com a quarta. Eu fiz aí uns 30, 32 versos. Vou ver se eu lembro aqui de alguns, só para vocês terem uma ideia de como isso aconteceu. E quem sabe assim a gente também, através desses versos, você possa ter uma sinalização dos conteúdos da missão integral e da própria história da missão integral. Eu também fui convidado para falar neste congresso e senti-me bem firmado, meus irmãos, eu lhes confesso, com os versos do meu lar. Senti firme o coração, portanto quero explicar o porquê desta canção. Quando aqui me convidaram, não pediram qualquer prova, nem tampouco me proibiram de pregar um pouco em trova. Eu não prego desse jeito só para manter a rima, é que trago no meu peito do nordestino este imã. Vejam, eu sou nordestino, trazendo um tema na mão. Para pregar com este hino, devo-lhes a explicação. Mas é isto uma verdade, e não há quem dela evite. Pregar com a nossa herdade não é coisa de elite. Com os versos no meu peito, esquecendo a homilética, já me sinto até sem jeito, como se perdesse a ética. Como cego... Uau! Como é que pode, gente? Deu um branco? Mas ela volta, né? Como isto aconteceu, só o cego que não vê. O missionário amériopeu trouxe todo o seu saber. Em nome da religião, apagou nossa cultura, trouxe quase sua nação como santa e muito pura. Nós devemos agradecer todas as suas boas ações, mas é também nosso dever criticar imposições. Como classe dominante alimentou a dependência, toda a igreja protestante tinha 2 na presidência. Para o povo do Nordeste, nesse nosso clima quente, paletó a nova veste, isso é bem contradizente. Sendo só o paletó, não faria rejeição. Oh meu Deus, de nós tem dó, mudaram nossa canção. Esse estilo é cristão, é o melhor tupiniquim. Se for europeização, tratemos de lhe dar fim. Pois a missão integral não fica toda legal se tirarmos dela a forma de pregar, se tirarmos... Puxa vida, o que é que aconteceu com a minha memória cearense? Pois a missão integral não fica toda legal se tirarmos dela a forma de pregar com o nosso jeito, com pro que e procular, seja na Bahia ou no Ceará. Nem por isso rejeitando aos irmãos da teologia, mas com todos comungando como um corpo em harmonia. Esta Santa Escritura envolvida em oração, essa Santa Escritura envolvida na cultura, ensinada em oração, vai ter mais aceitação. Ao meu querido auditório, meu perdão bem nordestino. Sou pastor sem repertório, vou seguindo o meu destino. Usando sempre discurso, deixando os versos de lado, vou seguindo esse curso para Deus ser glorificado. Vou mudar o meu estilo, ó irmão, por mim suplique. Fiz aqui um breve estrilo do meu jeito chique-chique. Com espinhos no meu corpo, trago um verde esperançoso, nas palavras um escopo, meu Jesus maravilhoso.
Já que eu me propus mudar sem usar meus versos prontos, quero agora apresentar um sermão que não tem pontos. E aí vinha então um sermão sem ponto nenhum e foi a continuação. A ideia naquele contexto era dizer que a missão ela tem encarnação, ela tem vínculos culturais, ela precisa ser crítica, ela precisa transitar entre a simplicidade do porquê e procular do nosso povo e a mentalidade crítica aguçada e mais profunda daqueles que trabalham com os instrumentos acadêmicos da teologia e de outras ciências. Então essa era, digamos, era o conteúdo, razão pela qual o Robson Cavalcante, nesse congresso, era quem estava encarregado de fazer toda a análise econômica, sociopolítica e cultural do nosso contexto. O João Dias de Araújo, que vinha de um processo histórico complicado, de rejeição da sua denominação do mundo presbiteriano, depois passou a trabalhar na defesa, especialmente na região rural, de agricultores desprovidos de terra e de sobrevivência como advogado e pastor, defendia a causa desses explorados e dessas pessoas sofridas, e ele vinha então com esse outro tipo de mensagem sobre a justiça e também a sua prática de vida. Comigo vinha, no dia que eu fui falar, vinha um rapaz representante da Assembleia de Deus para falar que a missão é integral, então tem evangelização, maldade e falácia de quem fala contra a missão integral, dizendo que missão integral não se preocupa com a evangelização, como René Padilha disse, não tem evangelização, não é integral. Então vinha com essa ênfase na evangelização e do outro lado a gente vinha falando sobre essa nossa prática de compromisso sociopolítico, de compromisso muito mais na luta pela justiça e também pelo nosso envolvimento com as práticas de projetos sociais que iam desde projetos de assistência até os projetos de transformação. Eu sempre digo que nós temos duas opções. Uma é fazer filantropia, que é também missão, que são os projetos em situações de catástrofe, em situação de emergência, e esses projetos de filantropia ou de assistência, eles têm uma limitação, que é manter a pessoa pobre na inércia e de promover quem faz a assistência. Toda a limitação dos projetos de assistência é promover quem faz e manter o pobre na inércia. Ou seja, você pode tirar proveito. É por isso que Jesus diz que na ocasião da esmola, da assistência, na ocasião da filantropia, não permita que a mão esquerda fique aplaudindo o que a direita faz. Aliás, no caso brasileiro, não permita que a direita esteja aplaudindo o que a esquerda faz. Quem aplaude no Brasil, a esquerda, a direita, né? Complicado, né? Mas seja como for, o que ele está dizendo é cuidado para você não tirar proveito disso, né? Na promoção de justiça, não. Na promoção de justiça é diferente. Por isso que eu sempre informo que, se você quiser fazer filantropia, providencie uma parede para ter muitas placas de reconhecimento, de que você é bom, de que você é uma boa pessoa, vai ter reconhecimento de prefeitura, vai ter reconhecimento de político, vai ter reconhecimento de igreja, porque a filantropia, em geral, promove quem faz. A luta pela justiça, não. Ou seja, na filantropia, prepara uma parede para ter placas de reconhecimento. Se você luta por justiça, prepara um plano funerário. Certo? Porque possivelmente você vai morrer precocemente. E a missão integral, nesse caso, no contexto brasileiro, deve enfatizar muito mais a luta por justiça do que filantropia ou obras de misericórdia. Se você tem chamado para obras de misericórdia e filantropia, que Deus abençoe e continue fazendo essa tarefa. Mas nós somos o maior país católico do mundo. Nós somos o segundo maior país protestante do mundo. E nós somos um dos países mais corruptos e mais injustos do mundo. Então, o nosso problema não é um problema de pobreza por causa das condições naturais, nem por conta das condições que Deus colocou à nossa disposição. O nosso problema é um problema de alta concentração de renda nas mãos de poucas pessoas e muita gente vivendo na miséria. E eu não sou nenhuma testemunha boa nesse sentido, porque eu sou fortalezense. Torço Fortaleza e moro na cidade de Fortaleza, né? E a minha cidade é uma das cidades onde esse fosso ou esse abismo entre ricos e pobres é um dos abismos mais graves do mundo. Ou seja, nós temos o bairro da Aldeota, cujo IDH, o Indicador de Desenvolvimento Humano, é semelhante a alguns países tipo Suíça, por exemplo. E nós temos, ao mesmo tempo, IDH que só é semelhante aos
bolsões de pobrezas afroasiáticos. Ou seja, se nós juntamos o bairro do Janguruçu, Pantanal, estou me referindo a bairros lá da minha cidade, nós somos uma das cidades mais injustas do mundo. Mas isso não é só um retrato de Fortaleza, esse é um retrato do Brasil. Nós somos um país marcado pela injustiça. Então, nesse sentido, a demanda da missão integral no contexto brasileiro é que a nossa evangelização seja uma proclamação, seja um querigma que anuncia e denuncia. É interessante que o capítulo 10 de Lucas, quando fala de anunciar, diz que você anuncia a paz àqueles que acolhem você, mas você também diz, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, ai de ti, ou seja, os ais estão presentes também no discurso de Lucas no capítulo 10. E nós precisamos, quem sabe, aprender isso mais no Brasil. Presumo que a igreja brasileira precisa ser reevangelizada e a igreja brasileira precisa conhecer o profetismo dos profetas bíblicos, porque profecia hoje na igreja brasileira passou a dizer frase legal sobre os irmãos. É muito mais neurolinguística. Você começa a cantar, diz, abençoa o irmão aí do teu lado, né? E profecia na Bíblia era vacas de Bazã, o boi conhece o seu dono, a vaca conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Vocês são piores do que vaca e boi. Vocês são piores. Então, profecia nas Escrituras é muito mais denúncia nesses contextos de miséria e nesses contextos de injustiça. Nesse sentido, a igreja evangélica brasileira precisa conhecer mais dessa missão, desse contexto do Evangelho, dessa história do Evangelho. Já foi citado aqui, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto da tradução que diz estas coisas. Quais são estas coisas? São as coisas contidas no Sermão da Montanha. O que é que está contido no Sermão da Montanha? A simplicidade das aves dos céus, a simplicidade dos lírios do campo. O que é que você encontra no Sermão da Montanha? Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os misericordiosos. Felizes os mansos. Felizes os que choram. Felizes os puros de coração. Ou seja, o que Deus acrescenta aos que buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus, são as virtudes contidas no Evangelho. Não está prometendo mundos e fundos, não. Ele acrescenta a mesma coisa que ele prometeu no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E diz o que é que não falta. Usando a linguagem poética, não falta comida, pastos verdejantes. O que é que não falta? Não falta água. Não falta refrigério de alma. Não falta uma morte tranquila. Não é nem que não morre, é que vai morrer de maneira tranquila. Só isso. E acha pouco morrer tranquilo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não falta uma eternidade tranquila. Então, a missão que é a missão do Evangelho é uma missão que vai nessa direção. No contexto brasileiro, e eu já tenho dito isso para os meus amigos, nós tivemos um tipo de experiência de homens, mulheres com boa cabeça, cujas pernas não funcionaram muito bem. Para vocês terem uma ideia, nós temos esses conteúdos da década de 83, do ano de 83, 1986, e agora que nós estamos socializando mais esse conteúdo. Por outro lado, o que é que me parece que está acontecendo também? Um tipo de desencanto, eu espero que isso se acentue cada vez mais, um desencanto com a chamada ideologia da prosperidade, o desencanto com essa religião de mercado, e as pessoas estão em busca de coisas mais sérias. Qual é o outro dilema que nós enfrentamos? Um desencanto com o modelo conservador e tradicional da nossa história como igreja. A pergunta é se o novo que nós estamos trazendo está marcado por elementos do Evangelho, se é o novo só pela inovação. Eu lembro, não sei se essa ilustração ajuda, eu estava num encontro e a moçada cantando, toda animada, me dá vontade de pular, me dá vontade de dançar e tal. E eu sentado no meu canto, terminou o grupo e eu estava achando legal o louvor do pessoal. Aí o cara chegou e disse, o senhor não estava gostando do nosso louvor? Eu disse, estava, cara. E por que o senhor não estava cantando com a gente? Não, cara, é porque eu estou numa outra fase da vida. Eu estou naquela fase que dá vontade de ficar sentado, de cochilar, de dormir. Eu já estou no outro momento. E eu compreendo o teu momento, eu compreendo toda a tua energia, eu compreendo toda essa tua força. O negócio é que eu não tenho mais, não estou mais, né? Eu estou noutra, né? Então, acho que é interessante a gente compreender essas fases da vida e esses momentos da vida.
Nesse aspecto, creio que o conteúdo da missão integral ajuda-nos a pensar sobre que vinho nós colocamos dentro dos odres que nós estamos propondo, ou seja, toda uma crise sobre as estruturas de igreja, as nossas estruturas antigas e como que você faz nova estrutura. Eu acho que a questão não é briga de estrutura com estrutura, é que vinho nós colocamos nas estruturas. As estruturas tradicionais e conservadoras, se tiver gente séria, eu acho que vai fazer bem à sociedade. As estruturas novas, se tiver gente séria, de bom caráter, de boa índole, marcadas pela vida do Jesus de Nazaré e pelo Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos ter efeitos maravilhosos, porque a questão não é o odre. Eu acho que a grande pergunta não é qual odre que nós usamos, é que vinho nós estamos colocando dentro dos nossos odres. E a missão integral, no meu entendimento, ela traz essa beleza do vinho do Evangelho do Jesus de Nazaré, com todas as suas limitações. Aonde é que eu acho que falhamos nesse processo? Eu acho que falhamos, por exemplo, na ênfase sobre a espiritualidade. Por mais que a gente queira compreender a espiritualidade como algo dinâmico e que afetam todas as áreas da vida, eu acho que só depois, pelo menos no Brasil, década de 90, final da década de 90, que começou a se falar sobre as dimensões espirituais. Se bem que há nomes dentro do próprio grupo onde você percebe sinais e práticas de espiritualidade com muito testemunho. Ricardo Barbosa, Valdir Sternagel e tantos outros, cuja vida é marcada por uma vida piedosa, por uma prática de espiritualidade, ou exercícios de espiritualidade que inspiram e nos ajudam a viver melhor o Evangelho do Jesus de Nazaré. Mas eu presumo que essa ênfase da espiritualidade foi uma ênfase que não se tocou muito, enquanto, por exemplo, a nossa reflexão bíblico-teológica estava em evidência, outros grupos trouxeram para o espaço litúrgico a festa e a celebração, chegando ao extremo do show, sem muita reflexão. Talvez isso não seja só uma limitação, digamos, da teologia da missão integral, mas seja o próprio modelo da sociedade pós-moderna, que sai da racionalidade, nessa virada de pêndulo, assume um modelo mais subjetivo e um espiritualismo muito mais acentuado. De tal forma que você tem espiritualismo não somente no espaço religioso, mas nas grandes empresas também. Até porque se descobriu nas empresas que se você cuida das dimensões da espiritualidade, estou usando aqui espiritualidade como termo técnico mais amplo, se você cuida da espiritualidade, o indivíduo produz muito mais. E às vezes ela funciona também como forma de acomodação e de ópio para que as pessoas estejam aí sendo manipuladas e controladas pelos seus contextos. Então temos vários desafios, eu espero que a gente possa responder bem, que essa geração possa responder bem às dimensões da missão integral. Dizer o seguinte, muita gente conhece bem sobre a missão integral e não a pratica. E conheço muita gente que nem elabora direito os conceitos e os conteúdos da missão integral e pratica a missão integral sem nem saber que existia esse tipo de temática e esse tipo de conteúdo. Do ponto de vista de que a missão integral fala de corpo, fala de alma, fala dessas dimensões da vida, eu creio que isso é antigo na própria natureza da cristandade. Ou seja, quando um pentecostal dizia Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo, ele está dizendo que Jesus cuida da alma, cuida do corpo. Por mais que a iniciativa seja pela via do milagre, ele está dizendo que o Evangelho cuida de todas as dimensões da vida. O problema é que ele diz que é pela via do milagre. O Leonardo Boff dizia uma coisa interessante sobre esses modelos religiosos, que diz, saia da pobreza, não viva mais na pobreza. Ele diz que o discurso está correto. O problema é a alternativa para que o indivíduo saia da pobreza. Em vez de sair da pobreza a partir da intervenção sociopolítica, da transformação conjuntural, ele propõe a mudança a partir do milagre, que passa a ser individual e não tem dimensões coletivas, políticas e sociais. Então, nesse aspecto, está certo. O que nós precisamos é descobrir os mecanismos e a melhor forma de praticar a justiça nesse país. Nós precisamos, como Igreja Evangélica Brasileira, ter fome e sede de justiça. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Eu acho bonito isso nesse aspecto, que não são felizes os que têm a justiça. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Porque nós também somos parte da injustiça. Nós também somos responsáveis pela injustiça.
Então, quando fala de todas as virtudes, todas elas você as possui. Mas quando diz sobre a justiça, o máximo que nós temos é fome e sede de justiça, porque só Deus é justo. Isso faz com que nós estejamos diante de todos com muita humildade, com reconhecimento de que nós também somos responsáveis pelos desmandos e pelos problemas que tem no nosso contexto. Por isso que o Isaías, quando faz a leitura econômica da sua nação e do seu povo, né? Ai daqueles que ajuntam casa e casa, herdade e herdade, ficam como os únicos moradores da terra. Quando ele faz uma análise das questões morais, ai daqueles que ao mal chamam bem, ao bem chamam mal. Quando ele faz uma análise das questões religiosas, quem convidou vocês para os meus altares? Quem disse que eu queria vocês aqui levantando os braços? As mãos de vocês estão repletas de sangue, o coração de vocês estão cheio de violência, vocês não respeitam os discriminados da sociedade, no caso deles, as viúvas e os órfãos, vocês não acolhem aqueles que são expulsos da sociedade, estão à margem da sociedade, e vai dizendo ai desse, ai daquele. Quando chega num dado momento, ele diz ai de mim. Ai de mim. Então, enquanto ele faz uma leitura de toda a realidade, ele diz ai do outro. Quando ele percebe Deus face a face, ele diz ai de mim. Eu creio que chegou o momento da Igreja Evangélica Brasileira dizer ai de mim. Ai de nós, Igreja Evangélica Brasileira. Nós precisamos, em arrependimento, confessar ao Senhor a nossa indiferença, confessar a Deus o nosso pecado, confessar a Deus o nosso egoísmo, confessar o nosso materialismo, confessar a troca que nós fizemos pelo Deus eterno, pelo Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré, pelo Deus de mercado, pelo Deus Mamon, confessar a Deus a nossa indiferença diante dos desmandos, diante da corrupção, que não é uma corrupção localizada, ela faz parte não só da cultura, ela faz parte da nossa teologia. Nós aprendemos que eu devo dar uma propina para Deus para receber uma bênção, e nessa história de propina para Deus para receber bênção, isso é suborno, isso é suborno. O suborno no Brasil não é mais uma questão cultural, é uma questão teológica, é uma questão teológica. Como você quer receber a bênção, você dá uma propina e recebe a bênção. Esse mercantilismo não condiz com a graça do Evangelho do Jesus de Nazaré. O Evangelho é evangelho baseado numa outra lógica. É a lógica da graça, é a lógica do amor, é a lógica da bondade de Deus a despeito de nós. Não é porque fizemos um sacrifício, não é porque demos uma oferta, é porque Deus é bom, é Deus é misericordioso, e a despeito de nós, Ele nos acolhe com corpo, alma, com todas as dimensões da nossa vida, e nós somos uma sociedade que não tem cuidado bem do seu torrão e do seu chão. Nós somos a sociedade da monocultura, nós somos a sociedade da acumulação de bens, nós somos a sociedade que a propriedade vale mais do que o ser humano, que os bens valem mais do que as pessoas, o seu carro vale mais do que o seu filho, os seus bens geram problemas de separação entre seus familiares, aqueles que têm e são ávidos pelos bens, e nós somos uma sociedade tão materialista que só é gente quem possui. Na ótica do capitalismo é assim, na ótica do socialismo só é gente quem vai possuir. No reino de Deus você é gente feita à imagem e semelhança de Deus, e o critério não é o que você possui. O critério não é prata nem ouro, mas é a dignidade do Filho de Deus. É a dignidade que Deus resgata em você. Esse é o critério. E resgata a sua alma, resgata seu coração, resgata o seu corpo, resgata as suas dimensões psicoemocionais e faz com que um nordestino de família pobre e lascada se sinta gente. Se sinta gente. Se sinta gente. E reconheça que o Evangelho transforma as pessoas. E que dá ao cara o acesso à universidade, ao direito de falar, ao direito de reconhecer limitações e ao direito de confrontar. E faz com que você ame a vida sem ter medo da morte. E eu digo sem nenhuma arrogância, eu digo por causa do Jesus de Nazaré. Está aqui um cara que ama a vida, mas não tem problema com a morte. Não sei se porque vivi a experiência da morte entre meus familiares. Não sei se porque vivo em áreas de risco, procurando transformar adolescentes e jovens que vivem em situação de violência. E se chegar um dia a notícia que levou um tiro na cabeça, não vai ser novidade, porque cabeça grande assim de cearense é fácil do cara acertar. É fácil do cara acertar. Mas quero dizer para você que eu amo tanto a vida, que o meu sonho de final de vida, alguns amigos meus sabem disso, meu sonho de final de vida é ir para o cemitério caminhando. Porque eu quero ir para o cemitério amando
a vida e desfrutando dos últimos momentos da existência. E já disse, se é que a morte tem sentimento, na minha morte eu espero que quem vai ficar deprimido é a morte, não eu. Ela é que vai ficar chateada, porque eu vou caminhando tranquilamente, cantando Tu és fiel, Senhor, né? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, né? Vou cantando essas músicas, vou cantando aquele hino que eu acho lindo, viver sem ter a vergonha de ser um eterno discípulo, um eterno aprendiz, cantar e cantar a beleza, né? Viver, né? E quando eu não tiver explicação profunda sobre a vida, eu prefiro a pureza da resposta das crianças, a vida é bonita, é bonita, é bonita. E como eu vou estar indo para o cemitério, não tem como você ir para o cemitério e não cantar ando devagar, porque já tive pressa, né? Claro, claro. Então, porque para mim a questão integral do Evangelho, em Lausanne e nos outros momentos, a questão integral do Evangelho é por causa de uma discussão. A gente faz obra social, a gente faz evangelização. Mas se é integral, meu querido, se é integral, tem os componentes da vida e da morte. Se é integral, tem os componentes da proclamação e os componentes da prática sociopolítica. Se é integral, tem que atrelar a misericórdia e a justiça. Se é integral, tem que pensar no Deus que criou o céu e a terra. Então, tanto o céu é importante quanto a terra. Se é integral, tem que entender que o Adamá, o barro do qual nós fomos formados, é muito mais, no meu entendimento, uma analogia sobre essa triangulação Deus, Adamá, barro vermelho, e ser humano, ou seja, planeta Terra, ser humano e Deus, do que qualquer outra dimensão. Se é integral, eu tenho que entender que o sopro de Deus é muito mais para falar sobre intimidade, porque só sopra no nariz do outro quem tem intimidade. É muito mais para falar dessa relação da vida que vem do barro e ao mesmo tempo se liga a esse eterno, a esse sopro de Deus. Ou seja, as vinculações, planeta Terra, sopro de Deus, faz parte de uma dimensão integral. Só é integral se todo o nosso cuidado for com o corpo e com o meio ambiente, com toda a natureza. Não faz sentido ser humano sem cuidar do meio ambiente. Não faz sentido ter meio ambiente sem ser humano. Não adianta cuidar do meio ambiente matando as pessoas. E não adianta manter as pessoas se nós não cuidamos do planeta que Deus colocou à nossa disposição, o jardim para que cuidássemos dele. Claro, o jardim na ótica do narrador do Gênesis, que é um narrador com uma percepção rural. O narrador do Apocalipse é um narrador com um arquétipo urbano. Então, do jeito que nós precisamos cuidar bem do jardim, se a nossa vida é rural, nós precisamos cuidar do meio urbano, que é o arquétipo e a matriz do narrador do Apocalipse. O que é que o narrador do Apocalipse, como é que ele descreve a presença de Deus com os seres humanos? Ele diz, eu não vi nela templo nenhum. Nenhum discurso contra o templo. Mas ele está dizendo, eu não vi nela templo nenhum. Por que ele não vê templo nessa relação de Deus com os seres humanos? Porque Deus é o centro. E no templo quem é o centro? É o sacerdote. Ele não vê o templo e o que é que ele vê? Ele vê uma praça, porque a praça é nossa. Certo? Então ela é democrática. A praça é democrática. Então o arquétipo do narrador do Apocalipse é um arquétipo muito mais comunitário. E é um arquétipo onde Deus é o centro e nós somos seres humanos iguais. E pode observar que toda a descrição é sobre árvores que dão fruto na estação própria. Então se percebe todo um equilíbrio no meio ambiente. O rio é cristalino, não é como o Tietê. O rio é cristalino. Então, essa percepção, que os teólogos vão chamar de mundo futuro que ainda não chegou, ele pode ser sinalizado com modelos antecipados daquilo que será a nova sociedade. Ou seja, como é que nós podemos criar aspiração pela nova sociedade? Maquiando ou trabalhando alguns arquétipos menores dessa sociedade aqui. A igreja precisa ser mais democrática, as crianças precisam ter mais direito, os pobres precisam ser mais acolhidos, os ricos vão ser discriminados? Não, o Evangelho não discrimina o rico. O Tiago diz, o rico venha na sua insignificância e o pobre venha na sua dignidade. O que é que Tiago está dizendo? O rico venha com o seu referencial de ser humano que ele é, e não com o cifrão na testa. Porque se na sociedade lá fora ele é reconhecido pelo cifrão na testa, ele é reconhecido na igreja como irmão, e não por causa do cifrão na testa. E o pobre que não é reconhecido na outra sociedade porque não tem cifrão, na igreja ele é reconhecido por causa da sua dignidade. Então, os dois podem conviver? Pode, desde que o rico renuncie o seu ídolo, que é o mamon, e o pobre reconheça que é gente porque tem dignidade diante do Evangelho e diante de Deus.
Por que as crianças são prioritárias no reino de Deus? Porque o referencial não é econômico. Criança que não paga a conta é prioritária no reino de Deus. Não é legal um negócio desse? O pobre que não tinha esperança, agora tem esperança. Tem direito de voz e vez. E o rico vai pagar a conta e não vai ser privilegiado porque paga a conta. Aliás, no Evangelho é muito engraçado, e com isso eu encerro. O Evangelho é tão legal, que eu sempre digo assim, se você tem Evangelho puro, sem influência institucional, entrega a tesouraria para o Judas. Entrega a tesouraria para o Judas, porque não vai fazer diferença. Agora, se é instituição, por favor, se tem CNPJ, põe um tesoureiro sério, porque precisa prestar conta publicamente. Mas se é evangelho puro, pode entregar para o Judas, que o Judas vai fazer a safadeza que faz e não vai fazer falta. Pedro e João vão no templo, e aí quando eles chegam, o cara pede uma esmola e diz, não temos prata nem ouro. Eles podiam ter dito, vai buscar no tesoureiro o restinho que ficou. Não tinha, o tesoureiro jogou tudo. O evangelho continuou a despeito da tesouraria ter ido à falência. Nunca esqueça disso. O empreendimento do evangelho é um empreendimento confuso. O presidente é crucificado e o tesoureiro se suicida. Você quer esse tipo de empreendimento? Aí Jesus chega e diz assim, o meu empreendimento é assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e siga-me. O que é que Jesus está dizendo? Se você viver a misericórdia e a justiça do Evangelho, pode dar cadeia, pauleira e pode dar morte. Me perguntaram uma vez, você vive bem o Evangelho de Jesus? Eu disse, acho que não. Já estou com 61 anos. Não estou dizendo que todo seguidor de Jesus tem que morrer precocemente. Mas no contexto brasileiro, quem seguia Jesus à risca, eu acho que vai morrer precocemente. Eu preciso melhorar o meu jeito de seguir o Jesus de Nazaré.